Senhoras e senhores, aqui ao vivo para a live de lançamento do Código da Queima de Gordura. Vamos entrando. Hoje a gente vai bater um papo sobre como é que funciona esse tal código aí, sobre esse livro que foi divulgado, esse livro que foi escrito por mim, que foi lançado finalmente hoje. Então o que a gente vai conversar aqui hoje? A gente vai conversar sobre os principais mecanismos do corpo para queimar gordura de fato, né? Enfim, uma febre de pessoas emagrecendo e muitas vezes emagrecendo a qualquer custo, emagrecendo usando umas canetinhas, emagrecendo de qualquer forma e depois que tiram a caneta, elas magicamente recuperam o peso. Então, hoje a gente vai conversar sobre o código da queima de gordura. Como é que a gente entende o metabolismo do corpo, como é que a gente entende o que a gente precisa fazer para que a gente não reganhe peso, para que a gente não recupere esse peso. E aí, hoje a gente vai conversar sobre isso. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Para quem não está entendendo, para quem chegou aqui e caiu de paraquedas, eu lancei meu livro hoje, O Código da Queima de Gordura, certo? Ele está disponível na Amazon por um valor promocional de R$ 1,99. Basta você digitar livro aqui embaixo, que você vai receber um link promocional especial para você. E eu quero saber de você. Vou deixar o pessoal entrar um pouquinho, mas vamos bater num papo aqui. Há muitos e muitos anos eu venho estudando quais são os mecanismos da queima de gordura, tanto que isso virou um livro, né? O condensado desses conhecimentos virou um livro. E se você já me acompanha, você já viu a gente conversando várias vezes aqui sobre o metabolismo, sobre energia, sobre emagrecimento de verdade. E hoje eu quero entrar um pouquinho mais fundo nessa conversa, eu quero sair do raso. Então fica comigo até o final, porque a gente vai bater um papo sobre isso e eu vou mostrar pra você como é que você pode atingir isso de maneira natural sem precisar usar as canetas emagrecedoras, ok? Nada contra quem usa, inclusive você pode fazer isso inclusive com o uso das canetas. Mas como é que a gente atinge a gordura de fato? Por exemplo, corrida é melhor para perder gordura do que caminhada? É melhor você comer do jeito que você quer e fazer atividade física? Ou você comer menos, fazer dieta e não fazer atividade física? Já parou para se perguntar isso? Puxa, se eu quero perder gordura... E aqui, emagrecer, perder quilos de balança, ele pode ser feito de várias maneiras. Você pode perder quilos de balança perdendo água, você pode perder quilos de balança perdendo massa muscular, você pode perder quilos de balança perdendo gordura, você pode perder quilos de balança desidratando, enfim, existem muitos caminhos para você mexer no peso da balança. Tanto que a gente não usa a balança como principal mecanismo para avaliar emagrecimento. Por quê? Balança, de fato, ela é para pesar boi, é para pesar arroba, é para pesar aquela mercadoria que é negociada em quilos. O ser humano mesmo, a gente precisa saber de composição corporal. Aquele X valor ali, quanto daquilo ali é massa óssea, é osso, quanto daquilo ali é gordura, é banha, é bucho, quanto daquilo dali é massa muscular. Porque se eu emagreço a custo de perder massa muscular, eu estou emagrecendo a custo de perder saúde. Então não vale a pena emagrecer a custo de perder massa muscular. Vale a pena emagrecer a custo de perder gordura. Então, eu quero te fazer uma pergunta, eu quero que você seja muito honesto comigo. Você já sentiu que tudo que faz, você já tentou fazer tudo certo por muito tempo, mas mesmo assim o corpo não respondeu? Assim, poxa, eu vou pegar pesado, vou fazer dieta por um tempo, eu vou deixar de sair, eu vou deixar de beber, eu vou deixar de comer porcaria, e aí você até aguenta por um tempo, mas assim, você vê que não tem muito resultado, e aí você fala, eu vou voltar a comer normal. Já aconteceu de você sentir que está fazendo tudo certo, mas a balança não se mexer? Sentir que a energia não vem, na verdade que você fica irritada, você fica com a energia baixa, que a fome não passa, a fome na verdade aumenta. E assim, às vezes você até malha, você até faz atividade física, e mesmo assim a balança não muda. Então, você já passou por isso? Eu quero que você digite eu aqui e pode digitar livro para você já receber o link. Então, entenda. O problema não é o peso em si. O problema é a sensação que você está lutando contra o próprio corpo. O problema é que parece que não adianta o que você faça, a frustração só aumenta. É como se você estivesse lutando contra o próprio cérebro, o cérebro lutando contra o próprio cérebro. E logo depois de você cometer um erro nesse sentido, vem a culpa. Vem a frustração, vem a culpa de você começar uma dieta na segunda e quarta-feira já ter jogado tudo fora, já ter desistido.
Aí depois de vários ciclos fazendo isso, começa a vir uma vergonha de achar que você não é capaz, de achar que você não pode. E eu preciso muito te dizer uma coisa. A culpa dessa falta de disciplina, ela não é sua. Okay? A responsabilidade até pode ser sua, mas a culpa não é. Porque isso ali vem muito da forma como você foi ensinada a fazer esse processo. É o processo, é o método que você está aplicando que está errado. Durante várias, muitas décadas, a gente ouviu que emagrecer era uma coisa assim, simples. Não, você come menos e gasta mais. Você jura que se eu comer menos e gastar mais, eu vou emagrecer. Ok, só que a maioria das pessoas não vê de onde as calorias estão indo. É muito difícil chegar um obeso no meu consultório e falar assim, doutor, eu sou gordo porque eu como muito, eu como demais. E olha, eu como arroz, eu como feijão, eu como demais mesmo. Não chega, porque o obeso mesmo, de verdade, ele não percebe de onde está vindo as calorias. A maior parte dos obesos, eles são obesos porque eles comem alimentos com alta densidade calórica, alta densidade energética e pouco nutriente. O que é isso pra gente? É um fast food, por exemplo. É altamente calórico, mas nutre muito pouco. Então você vai sentir fome muito rápido. E como você está consumindo só açúcar e gordura, na maioria das vezes, aquele açúcar vai ser usado, a gordura vai ser armazenada. Nem todo o açúcar vai ser usado. Então até grande parte do açúcar que você está comendo vai virar gordura também. Aí você usa pouquinho a fonte do açúcar, geralmente uma pessoa sedentária, armazena a gordura que comeu e armazena a gordura que vem do açúcar. Então esse método, essa metodologia de restringir caloria dessa maneira é o que te impede de emagrecer. Principalmente porque muitas pessoas vêm com o que eu chamo de trava glicêmica, uma trava metabólica. O metabolismo vem travado. E o que trava o nosso metabolismo? O que mais trava o nosso metabolismo é um hormônio chamado insulina. Quando a insulina está alta, não adianta, o corpo não acessa a gordura. O corpo não deixa você acessar a gordura. Porque o corpo está restringindo, inclusive, a energia que vem do açúcar. Então você nem consome a energia que vem do açúcar e nem consome a gordura. Quando a insulina está alta, a sinalização é para aumentar, para estocar a gordura. Então não importa se você vai na academia todo dia, se você não baixar a insulina, a porta do estoque da gordura ela fica trancada. O estoque de gordura está trancado. Não importa se você faz academia, se você não faz, não importa o que você está tentando. A grande verdade é que se você tem resistência à insulina, você precisa, como primeiro passo, destravar o seu metabolismo, diminuir essa resistência à insulina. Comer de 2 em 2 horas, comer de 3 em 3 horas vai piorar essa resistência. Ela não vai acelerar seu metabolismo, vai piorar a resistência à insulina. O seu metabolismo trava de vez. Você nunca tem tempo, você nunca dá espaço para a insulina cair no seu corpo. Enquanto a insulina não cai no seu corpo, você vai ter fome a cada 2 horas, você vai comer alimentos altamente calóricos, alimentos doces, e isso vai só piorar o seu metabolismo, cada vez mais. E foi daí que eu escrevi o Código da Queima de Gordura. Porque o Código da Queima de Gordura é diferente do que perder peso. Você pode queimar gordura, o Código da Queima de Gordura. Você pode queimar gordura e perder peso. Você pode manter o peso e queimar gordura. Então não é um mecanismo linear. O Código da Queima de Gordura não é uma dieta, é uma metodologia, é um caminho que você vai seguir para entender como é que você baixa a insulina, destrava o metabolismo e aí sim você atinge a queima de gordura. E a pergunta que eu fiz no começo, é melhor correr para perder gordura ou é melhor caminhar para perder gordura? É melhor caminhar para perder gordura. E especificamente numa zona de caminhada específica, que é entre 126 e 135 batimentos. É o que a gente chama de caminhada na zona 2. É aquela caminhada da esteira ou aquela caminhada na rua que você não tem fôlego para conversar. Você conversa ofegante, ok? Essa é a caminhada que mais acessa a gordura como fonte de energia. A corrida mesmo, correr vários quilômetros, não acessa. Óbvio que você vai perder gordura, vai perder caloria como um todo, mas ela não acessa a gordura tão bem, primeiro porque o corpo começa a disparar cortisol, começa a disparar o hormônio do estresse, porque você está colocando o corpo em muito estresse. E o segundo é que ele precisa de carboidrato para poder suprir tanta demanda energética que você está gerando. Por isso que muitos maratonistas e corredores usam aqueles gels de carboidrato. Então, o que é mais efetivo para você queimar gordura é caminhada em cardio na zona 2, que é aquela zona entre 126 e 135 batimentos em média, certo? A idade varia um pouco o que é a zona 2,
Mas em geral é isso. Então o que a gente vai conversar nesse livro aqui, no Código da Queima de Gordura? Por que você tem fome constante? Por que isso não é falta de disciplina? Seu cérebro está desesperado por energia. Por que você não tem clareza mental? E por que a clareza mental depende do combustível que você está dando? Por que jejum não é passar fome? Inclusive existe uma modalidade de dieta, um sistema de dieta que chama Fasting Mimic Diet, que é a dieta que imita o jejum. Você está alimentado, mas o seu corpo está fazendo como se estivesse fazendo um jejum. Por que a gordura nos alimentos ela não é a vilã? Inclusive, eu nem sabia que a pirâmide alimentar estava sendo reformulada. Quando eu vi a nova pirâmide alimentar, pegou todo mundo de surpresa. É basicamente o que a gente explica no livro. Então, assim, o livro está super antenado com a nova pirâmide alimentar nos Estados Unidos. O que aconteceu? Tirou os grãos como base da fonte de energia, colocou os grãos como topo da pirâmide, ou seja, o que você tem que consumir menos, e o que tem que consumir mais é alimento e gordura natural, proteína natural, comida de verdade, ok? Desembalar menos e descascar mais. Então eu chamo isso de código, porque existe uma metodologia para isso, existe uma lógica que, uma vez que você entende o método, você deixa, o emagrecimento ele deixa de ser um objetivo e o emagrecimento vira uma consequência. Uma consequência de que o corpo voltou a funcionar como deveria, que você baixou a sua insulina e que o corpo agora consegue acessar a gordura como fonte de energia. Existe, inclusive, como fazer o corpo só queimar gordura como fonte de energia. Muitas pessoas que estão no nosso grupo de emagrecimento, a gente ensina esse processo. Então, é engraçado porque você come mais gordura e o corpo utiliza essa gordura. O colesterol baixa com você comendo mais gordura. O corpo vai começar, em vez do colesterol ser só a molécula que vai transportar gordura, o corpo vai usar essa fonte de gordura para poder queimar, para virar combustível, para você baixar de peso, para você ter mais energia estável e perdendo gordura nesse processo. Então, o que eu quero dizer aqui para você? Eu entendo quem diz que já tentou de tudo e nada funcionou. Provavelmente, dentro do que você sabia, do conhecimento que você tinha, você já tentou de tudo mesmo. Já tentou comer menos, já tentou cortar calorias, já tentou se punir, já tentou comer só alface, fazer a dieta do tipo sanguíneo. Eu recebo todo tipo de paciente que já tentou de tudo. O que eu quero trazer? Será que o que você sabe não está sendo insuficiente para trazer você para o seu objetivo? E foi por isso que eu escrevi o livro do Código da Queima de Gordura, que basta você escrever livro aqui embaixo para você poder acessar. Eu escrevi na linguagem menos técnica possível, mais leiga possível. Eu praticamente desenhei uma metodologia, um código para você deixar de ter medo de jejum, para você deixar de achar que não consegue, para você deixar de achar que tem uma limitação. Não, o meu corpo não emagrece. O meu corpo não... Cara, a fisiologia é a mesma. Nós somos o mesmo ser humano de 1000 anos atrás. De 2000 anos atrás, do tempo de Jesus. A genética é a mesma. A epigenética que mudou. Como você gera os seus genes é que mudou. Então, eu quero te dar essa oportunidade. O livro está por R$2, um valor promocional, óbvio. Então, R$2 não vai fazer diferença para ninguém, mas vai mudar muito a sua vida. O resultado que esses R$2 podem causar na sua vida vai mudar muito. O código da queima de gordura está disponível na Amazon. O link está na minha... Só você digitar livro aqui, ou acessar a minha bio. E se você quiser entender um pouco mais de como é que por que as coisas não funcionaram, para você perder banha, perder bucho, perder barriga, secar a barriga e agir, caminhar na direção do seu corpo, da sua saúde, basta você digitar livro aqui, entrar lá e comprar. O código da queima de gordura, não tem erro. Não gostou do livro, você pode até devolver, pedir o dinheiro de volta para a Amazon. Então não tem problema. Eu quero a sua opinião honesta e sincera. Duvido muito que alguém que aplique isso não vai ter o resultado, certo? Na verdade, todas as pessoas que a gente aplicou tiveram resultados. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês, uma conversazinha rápida de 15 minutos. Feliz por você ter ficado aqui, feliz por quem já comprou. A gente já está em best-seller na Amazon, já somos top 10 na Amazon, na nossa categoria. Então assim, o código da queima de gordura está viralizando porque realmente o método funciona. Um método simples que você lê em uma tarde, que você aplica no dia seguinte e que você começa a colher resultados em 48 horas. Então, se eu posso te dar um conselho, clica, entra na Amazon, faz a sua compra e me dá a sua opinião depois. Um grande abraço, espero que você tenha gostado. Entra no código da queima de gordura, compra lá na Amazon, você não vai se arrepender, você vai gostar.